Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Osmani. Eu sou gestor de segurança da informação e trabalho muito focado nessa parte forense. E também estou vindo pelo IPT, pela FATEC de São Caetano. Eu gostaria de falar alguma coisinha a respeito da parte de forense, especialmente forense de RAM. Só que, na verdade, quem já pesquisou um pouquinho sabe que existem pelo menos uns 4 milhões de tutos a respeito disso no YouTube, no Google todo. Portanto, a minha abordagem é um pouquinho diferente. Eu só gostaria de ser um pouco mais conceitual para mostrar de onde veio aquilo e, consequentemente, você ter uma forma melhor de tratar todo esse tipo de coisa. Então, a agenda é bastante concisa e eu espero poder abordar, pelo menos assim, o essencial disso tudo. Naturalmente, quando a gente está falando em forense, nós temos duas veias aí. A primeira, a parte do fórum mesmo, das demandas judiciais, e a que eu mais me aproximo, que é a parte da resposta a incidentes, que vem crescendo bastante, inclusive por esses gráficos que o CERT sempre deixa atualizados para a gente. Você pode ver que, com a evolução da internet, os incidentes de segurança estão sendo exponencialmente maiores e bem mais graves também. Então, veja, isso leva a uma motivação bem grande para a gente poder começar a estudar isso de uma maneira diferente. Na resposta a incidentes, eu quero basicamente fortalecer a minha empresa, fortalecer as minhas políticas e tudo mais. Já no caso de uma demanda judicial, eu estou atrás de responsabilidade. Mas o grande problema é esse: a partir do momento que você tem a palavra forense na história, o perito passa a ser o advogado. Nós somos os assistentes técnicos, mas temos que seguir todo o rito, porque senão ele não tem valor probatório. Então, toda essa parte da relevância investigativa torna-se bastante óbvia, né? Se você parar para pensar que, por exemplo, continuidade de negócio é extremamente ligada a esse tipo de coisa, eu tenho milhares de malwares diferentes, e felizmente a cada dia aparecem novos. Portanto, que nem o Leandro disse, o estudo é constante, não tem jeito. Não tem jeito. Se você for parar para pensar na própria segurança da informação, que infelizmente ela tem uma conotação bastante errada, né? O que a gente percebe por aí é que existe muita gente falando de segurança de informação, só que o entendimento que a gente percebe de uma maneira geral, quando o pessoal se refere à segurança de informação, é bloquear. É bloquear ou liberar. Veja, não é bem por aí, não. Aliás, não é nada por aí, porque se você pegar a própria 27002, você vai ver que ela fala, que é, de uma maneira simplificada, que a segurança da informação, ela foca e visa a continuidade de negócio. Portanto, ela tem 3 pilares que têm de ser preservados. Não um nem o outro, os 3, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nessa parte da forense de RAM, por exemplo, a gente foca muito a parte da confidencialidade. Tá? E se for um analista de malware, ele vai querer muito a parte também, além da confidencialidade, ele se foca muito na disponibilidade também. Consequentemente, a nossa veia lá é a parte da mitigação de riscos, que também só a mitigação de riscos em si já dá um trabalho inteiro, é muito complexo, né? Mas veja, no final das contas, se você parar para pensar, a Kaspersky divulgou a questão de uns 3 meses atrás, um estudo feito por eles, junto com uma empresa americana bem grande aí, onde eles dizem que a médio e longo prazo, o problema maior que eles sofrem pelos incidentes de segurança não são nem a descontinuidade imediata do negócio, mas sim aquele desgaste que fica para a imagem corporativa. Então, assim, é muito importante que você tenha uma motivação sólida para levar isso para frente. Quando a gente parte para o lado da forense, ou nós, de uma maneira simplória, estamos buscando responsabilidade, ou eu estou buscando também o estudo, a análise de como aquilo tudo passou pelos meus dispositivos de segurança. Então, veja, normalmente, o que mais motiva sempre é essa necessidade de preservação dos 3 pilares, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que motiva bastante no caso da gente, que, por exemplo, na FATEC nós estamos começando a implementação de um CSIRT lá dentro, um grupo de resposta a incidentes, mas, né,
quem trabalha com isso sabe que realmente é um negócio bastante difícil, bastante árduo, leva bastante tempo. Mas veja, eu preciso da investigação sólida dos incidentes para que eu possa configurar meus ativos. A configuração dos meus ativos depende de uma política de segurança clara, não do achismo. Eu acho que eu tenho que bloquear, eu acho que eu tenho que liberar. Uma política de segurança forte vem de uma governança madura. Portanto, realmente é bem difícil as coisas, então eu prefiro me focar somente na RAM mesmo. E pronto. Agora, a veia mais geek, do pessoal também gosta de RAM, está em cima da análise de malwares. Né? A Kaspersky tem bastante, nós temos inclusive 2 alunos que estão no LARC, lá na USP, focados nesse tipo de coisa. Então, veja, na palestra eu não quero falar para vocês a respeito de ferramentas. Ferramentas está tudo na internet, o Google sabe muito mais que a gente tudo junto. Eu queria dar uma ideia de como se pensa, como se age nisso daí. Nisso aí que eu digo, a aquisição do conteúdo da RAM. Então, voltando a milênios, né, provavelmente alguém ainda se lembra do modelo de Van Neumann, né? Hoje em dia já está ultrapassado por causa da questão de performance, né? Hoje em dia já é o modelo Harvard. Mas veja, independente de um ou de outro, toda vez que eu tenho um input, ele tem que ser processado. O processamento desse input vai envolver em quê? Armazenamento tanto dos controles, ou seja, as instruções que o software passa, quanto armazenamento de dados. Portanto, esse armazenamento é feito em RAM. Portanto, se eu conseguir abordar a RAM no momento certo, eu posso conseguir coisas muito importantes lá dentro, que numa análise post-mortem eu não vou conseguir. Vejam que apesar da gente ainda continuar, né, falando em memória randômica, tudo bem. Agora, falar em memória volátil, hoje em dia, em alguns casos, é uma meia-verdade, né? Porque as arquiteturas novas aí, mesmo quando você desliga a máquina, as fontes continuam ativas e a sua RAM, assim, pelo menos uma pequena parte dela ainda é preservada. Então, a informação está cada vez mais persistente. Informação persistente em um host que não está devidamente guardado é vulnerabilidade. Então, isso tem tomado assim, né, uma dimensão bem maior. Se a gente voltar por aí e começar a pensar que tudo que eu faço passa pela RAM, o que eu faço? Eu quero rodar uma ferramenta, então lá na RAM eu consigo pegar o processo que essa ferramenta rodou. Lembra, né? O processo, o que ele vai ter basicamente? O tempo de CPU e armazenamento. O armazenamento na própria RAM. O que me interessa? Os timestamps. Na investigação forense, uma das coisas mais importantes que existe é a cronologia. É a linha do tempo. Porque no final das contas, ao final da sua investigação, se a cronologia não for sólida, a sua conclusão pode ser inconsistente. Então, veja, se eu tenho cronologia, geralmente quando eu rodo um processo, eu tenho o dono desse processo. E aí tem-se um outro problema sério. Quando você é o assistente técnico, que é o caso da gente, eu sou TI. Eu vou falar que eu encontrei esse usuário ou aquele usuário e não esta pessoa ou aquela pessoa. Isso é um gap muito grande que a gente verifica quando você está fazendo uma investigação, porque às vezes o cliente fala, não, então foi ele. Falei, não, não foi ele, foi o usuário dele. Né? Alguém poderia estar personificando ele no sistema, conhecendo as credenciais dele. Então, veja, isso tem que ficar muito claro. Quem faz essa parte é a autoridade, não somos nós. Né? Isso não é uma limitação, isso é uma característica da forense. Veja, se você está analisando o RAM, o que você tem lá? Todos os sockets, todas as conexões de rede estão abertas. Por exemplo, se existe um bot client na sua máquina, provavelmente ele vai aparecer ali. Provavelmente porque eles são hackers, mas de tonto eles não têm nada. Então eles escondem os processos. Eles escondem os processos. Então a gente tem muitas ferramentas especializadas em descobrir esses processos para que eu possa consolidar. Geralmente as ferramentas padrão, quando você está num nível de ataque desse, de rootkits e tudo mais, as ferramentas padrão não são tão eficientes. Né? Sem dizer que existem mais alguns problemas além disso que depois a gente discute.
uma das coisas mais importantes, eu consigo pegar os hashes das senhas. Eu consigo pegar chaves criptográficas. Tudo na memória. Né? Se você partir, por exemplo, eu vou me focar mais em Linux, porque o Windows vocês conhecem muito melhor do que eu. Olha, vazou o PSWD, vazou o Shadows, acabou. Existe um cara chamado John the Ripper que ele só não faz chover. Não é se, é quando ele pegar isso, ele vai mesmo abrir o seu sistema. Não é se, é quando. Né? E o pior é que, se você parar para ver, estão vendendo 38 em banca de jornal, porque eles vendem isso, em qualquer lugar da internet tem. É que lá na banca você tem lá, como ser hacker em 10 lições fáceis. O guia está lá, o cara compra mais 1 litro de sorvete, senta de madrugada na frente da máquina, pode ter certeza que 90% dos servidores por aí vão sentir isso daí. Outra coisa que interessa bastante para a gente são os módulos de kernel, né? Especialmente quando você provavelmente conhece alguém que ia até a Santa Ifigênia comprar um CD lá. Esses módulos de kernel vêm com aquele selinho, né, de Virus Inside. Então, você veja, a análise forense traz bastante coisa que interessa muito para a gente. Só que veja, aí é que está o problema. A palavrinha forense. Isso quer dizer que eu tenho todo um rito a ser seguido. Se eu efetivamente quero valor probatório, eu não posso fazer isso como eu acho certo. Existem vários frameworks a serem seguidos. E vejam que a legislação aqui no Brasil, ela é única no território, mas você vai para fora, você pega os Estados Unidos, ela pode mudar de estado para estado. Então vejam, os frameworks, eles te dizem como conduzir aquilo independentemente desse lado, portanto, é bem válido. A gente costuma adotar muito o EDRM, que é um dos mais tradicionais, e vejam que ele já começa falando pela governança. Ele já começa falando pela governança, especialmente pelo fato que, por exemplo, se eu tenho um problema de DLP, vazou uma informação na empresa, tá? Essa informação pode, inúmeras formas de vazar. Uma delas é um pendrive, por exemplo. Pô, mas esse pendrive é da empresa ou é do usuário? Existe um termo lá, né, falando que o cara está sujeito à investigação e tudo mais. Então veja, se a governança não disciplinar as políticas, se você esbarrar, o EDRM te guia, a legislação te delimita. Se você pisar na lista, se você pisar na linha, melhor, tudo que você conseguir pode ser invalidado. Né? O pessoal do direito tem uma doutrina chamada o fruto da... o fruto da árvore podre. O fruto da árvore envenenada, quer dizer. O que acontece? O que eles querem dizer com isso? Qualquer evidência obtida de uma forma ilícita também é ilícita. Então a gente tem que seguir isso sempre à risca. Então veja, o que interessa para a gente aqui em termos de EDRM é o seguinte, se eu estou falando de memória, eu estou falando de uma parte extremamente volátil. Ou seja, o que eu quero dizer com volátil? Não só no sentido, aliás, não no sentido de desligou, perdeu. Veja, você está com a máquina funcionando, você tem processos nascendo e morrendo a cada instante. Você sabe que um processo, pai, pode originar vários filhos. Né? Se de repente, por exemplo, eu tenho um antivírus rodando, esse antivírus pode pegar um malware que eu gostaria de estudar. Então, veja, o grande problema é esse. Se você for ver nos processos mais aqui, no terceiro estágio do EDRM, ele começa falando de preservação. Preservação em termos de RAM é um negócio bastante complexo por ela ser dinâmica. Então, o que acontece? Existe um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg, né, que, resumindo-se, ele diz que é impossível você interagir com o sistema sem, de alguma forma, alterá-lo. Portanto, o ponto é, fato, eu vou estudar a RAM, eu vou alterar o conteúdo dela. Isso é fato. O problema não é esse, o problema é até onde eu chego. Né? Portanto, a questão da preservação fica muito ligada àquela metodologia que você vai usar para rodar suas ferramentas, porque cada ferramenta que você for rodar vai usar registradores, vai usar processamento, vai usar a própria RAM. E pela lei de Murphy,
ele vai rodar bem naquele espaço de memória que está, né, o trecho de código que você quer. Então, veja, eu tenho que preservar já aceitando essa parte da incerteza. Portanto, veja, uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. Se você for pegar pela parte de hardware, você sabe que, assim, a volatilidade maior, ou seja, né, a efemeridade da informação, onde ela dura menos, está dentro dos próprios registradores, caches, buffers e tudo mais. Segundo o Dan Farmer, isso aqui está no topo da ordem de volatilidade. E veja, isso aqui é impossível de você adquirir fora de um ambiente controlado. Tá? Então, o que interessa para a gente? Vamos para a parte real. O segundo nível disso seria a RAM. Seria a RAM mesmo. Só que, veja, quando eu estou rodando na RAM, se a gente voltar lá no início, quando a gente falar, né, comentou que tudo que acontece passa por lá, porque eu preciso armazenar lá dados, eu preciso armazenar lá instruções, lá dentro eu vou ter o quê? O estado da rede. Portanto, eu consigo pegar sockets, consigo pegar os endereços de origem, destino, aquele tipo de coisa toda. Num nível um pouquinho mais abaixo, né, ou seja, tem um pouquinho mais de persistência, estariam os processos. A partir daí, são todos elementos de máquina morta. Aí eu já não mexo mais com isso. Então, veja, como que eu vou copiar o conteúdo da RAM? Eu vou usar o quê? O Windows Explorer? Você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V na RAM. Então, veja, aqui é uma boa ideia, onde o pessoal usou o conceito do cavalo de Troia. Ou seja, eu preciso inserir, né, eu preciso infiltrar alguém lá dentro que me busque essas informações. Como é que eu posso fazer isso? Basicamente, através de módulos. Através de módulos. Veja que o Linux não usa drivers. Né? O Linux usa móveis. O Linux usa módulos, já que o nosso kernel é monolítico, mas não aquele monolítico xiita que você conhece, tanto é que você pode personalizá-lo. Então, veja, qual é a ideia? Eu vou pegar um módulo que eu possa injetar dentro da RAM e que ele possa varrer aquele conteúdo e, a partir dele, eu consiga copiar. Até o kernel 2.4, isso era extremamente simples. O kernel do Linux escreve em um arquivo chamado /dev/main, né, device memory, que era aberto, portanto, todo mundo injetava. O pessoal fazia a festa do buffer overflow ali. Então, o que acontece? A partir do 2.6, ele tem uma diretiva de restrição, onde ninguém mais, a não ser o kernel, escreve ali para colocar de uma maneira bem simplificada. Então, qual foi a ideia do pessoal? Eles vão pegar e vão usar, né, o LKM, lá, né, o Linux Kernel Modules, ou Loadable Kernel Modules. Então, eles inventaram ferramentas onde eles injetam essa ferramenta na memória e ela passa a ter acesso a esse conteúdo da memória e, mais do que isso, ela permite ao root que, através de ferramentas específicas, ele possa acessar. Na verdade, a ideia é bem simples. Né? A ideia sempre é simples. O que interessa para a gente é o que fazer, não o como. Para isso, inventaram os programadores. Então, veja, existem várias ferramentas que fazem isso. E se você vê assim, são ferramentas assim, enormes, que tem quase 30K, 40K, dentro de uma memória que hoje, assim, por mínimo que seja, são 4 GB. Quer dizer que a parte da preservação a gente consegue atender de uma maneira boa, né? Algumas ferramentas, algumas das mais tradicionais dessas ferramentas são, por exemplo, o fmain. Esse F é justamente de Forensic Memory. Ou seja, né, é um módulo que vai ser injetado lá para que eu possa fazer essa análise. Isso daqui é fruto do trabalho de mestrado de um cara lá do leste europeu lá. Depois, o que mais se usa hoje, especialmente o Lime, ele também é muito usado pelo pessoal de Windows. Né? O Lime é um projeto do Google que, infelizmente, está parado, né? Tanto esse como um outro projeto, mas ele ainda continua, todo mundo continua usando ainda.
né? Simplesmente, talvez, por falta de alguma coisa melhor. E esses dois são totalmente, além de abertos, gratuitos. Né? Gratuitos. Esse terceiro, aí, o Second Look, ele é bem específico, mas ele já é pago. Então, de uma maneira geral, se eu pudesse fazer um esquema simples de como conduzir a perícia, eu justamente pegaria as áreas onde eu tenho acesso. A RAM, eu consigo pegá-la. Né? Logo abaixo dela, o status da rede também, né? Porque é um pouquinho, ela tem uma efemeridade um pouquinho menor, ela é mais persistente. E logo abaixo os processos. A partir dali, apesar de estar escrito processo embaixo, né, você pode ver que ele está num tom mais claro, porque eu quero dizer, ó, a partir dali é máquina morta, os processos já não existem mais. É só isso que quer dizer, para não ter uma interpretação errada. Mas vejam, como eu vou resolver a questão do módulo na RAM? Eu vou simplesmente chegar, compilar alguns daquelas ferramentas. Eu digo compilar por um motivo bem simples. Eu não posso, para quem usa para Windows, sabe que ele já vem pronto para aquela plataforma específica. Linux não é assim tão simples. Eu posso ter N kernels diferentes para a mesma distribuição, a mesma versão. Portanto, como se fosse um terno. A minha máquina, eu tenho que... Na minha máquina não, vamos dizer, a máquina que eu vou periciar. Na minha máquina eu tenho a ferramenta, mas eu não posso compilar, a menos que eu tenha uma réplica exata do meu ambiente. O que me interessa? Mesma plataforma. Se o meu ambiente é 32, a minha máquina é 32, talvez eu possa compilar aqui. Só que não é só isso. A minha versão de kernel é igual à versão de kernel do objeto questionado, da máquina que eu quero periciar. Se for, talvez eu possa compilar aqui. E por aí vai. Então, veja, isso tem que ser levado em consideração, porque o módulo simplesmente não sobe, se você não fizer assim. E aí a parte onde a gente tem mais dificuldades, porque assim, nós temos uma coleção de VMs lá que é um negócio de outro mundo. Daqui a pouco eu vou ter que comprar um storage só para poder, porque a cada perícia, o cara pode estar com um kernel diferente. Você, por exemplo, eu estou usando aqui o Debian 7. Ele já está na 95ª atualização de kernel. Então, quando eu for compilar o módulo, eu tenho que compilar especificamente para ele. O problema é que, às vezes, o módulo funciona até quando eu não uso exatamente a mesma versão. Só que aí, a minha metodologia passa a ser questionada. Então, né, é difícil dizer. Então, veja, o que eu preciso saber? O meu tipo de kernel, o meu SO, e especificamente no caso do Fman, por exemplo, ele tem um bug conhecido, inclusive reportado pelo próprio dono, que ele precisa saber quanto de memória ele tem. Porque se ele não souber quanto de memória o seu sistema tem, ele vai começar a copiar a primeira página e vai embora. Ele não para mais, consequentemente ele vai chegar em algum ponto lá, por exemplo, às vezes ele tenta copiar a memória virtual e ele dá pau. Então eu preciso saber exatamente quanto ele tem de memória. O grande problema é esse, veja, eu preciso rodar pelo menos 3 ferramentas para fazer isso. Eu preciso rodar uma ferramenta para identificar o kernel, uma ferramenta para identificar o sistema operacional e mais outra para verificar o quanto eu tenho de RAM. Quando você está falando em forense, existe um princípio muito básico e essencial, que é o da confiabilidade da informação. Isso quer dizer que você jamais pode confiar em uma única fonte de informação. Especialmente, por exemplo, nessa discussão que nós estamos tendo aqui, eu estou falando em usar ferramentas nativas do sistema operacional. Nativas. As ferramentas mesmo, tem tudo lá no YouTube. Eu estou falando em usar ferramentas nativas porque dificilmente não, mas eventualmente você tem alguma demanda onde você está despreparado. Então aí é que está o negócio. Então veja, para fazer isso, eu vou pegar as camadas que me interessam e vou tirar o máximo de informação possível. Aqui eu só coloquei 2 exemplos em cada uma, mas, por exemplo, se a RAM tem o status da rede, a hora que eu pegar os arquivos, por exemplo, eu dou o dump, eu faço uma saída do netstat para um arquivo, o list.file para um arquivo. Eu faço o PS ao X, ele me traz toda a árvore, toda a lista de processos, com o usuário, tempo de execução, comando. Eu preciso todas essas informações, porque a partir dessas informações, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aquilo dentro da RAM. Se eu não achar, não necessariamente a máquina está limpa. Não é esse o ponto. Existe o princípio da incerteza.
pode ser que no momento que eu estava fazendo o dump, né, o processo não tivesse iniciado. Pode ser que depois, porque eu tenho que primeiro fazer o dump, para depois rodar as ferramentas, porque senão ele vai pegar as próprias ferramentas. Então, esse tipo de coisa interfere muito. Então, veja, eu uso arquivos secundários para que me deem indícios do que eu tenho que corroborar com o dump da RAM. Eu posso achar ou não. Se eu não achar, eu vou procurar de outras formas. Isso, na prática, na verdade, é bem simples. Esse módulo do Fman é muito simples. Ele pertence a um projeto chamado de Foriana, tá? Que é o Forensic RAM Image Analyzer. Você baixa ele é um tar.gz, ele é comprimido e compactado, então você compila ele para a sua distribuição. Para a sua, leia-se, a distribuição que você vai analisar. Tá? Então, veja, nesse primeiro momento, quando você vê aquele S lá, é a listagem dos arquivos que ele cria depois de compactados. Veja que ele tem um make file lá dentro. Portanto, ele pede compilação. A hora que a gente compila ele, tá? Veja que logo na linha de baixo ali, ó, eu estou usando aquilo que eu tinha falado para vocês lá, né? Eu acho que eu bati aqui, só um minutinho, eu bati aqui, ó. Veja que depois da compilação, ó, na última linha ali, você tem a criação do fman.ko, que é o módulo. Esse é o cara que eu quero injetar. E veja também, se você olhar com atenção um pouquinho acima ali na listagem, você vai ver um script chamado run.sh. Veja que até isso o autor do módulo pensou. Ele faz assim uma varredura muito rápida, buscando algum ponto da RAM, onde ele possa colocar o módulo de forma, né, a interferir o mínimo possível com o que já existe lá. Mas é um arquivo que você pode ver, ó, ele é enorme, né? São quase 430 bytes. Ele é muito grande mesmo. Então, veja, depois que você tem o módulo ponto, tá, ele já foi compilado para a sua plataforma. Mas como que eu fiz isso? Vejam lá os 3 comandos que foram feitos para a prova do conceito. O primeiro é o comando free, né, usando aquela chave de "-m", porque eu quero a resposta dele em megabytes. Tá? Porque depois eu vou usar isso na minha ferramenta que vai fazer a extração. Logo abaixo, o comando uname vai me dar a versão do kernel. O A, na verdade, me dá all, né, todas as informações. E, finalmente, eu dou um cat, equivalente ao comando type do Windows, para ver a versão do meu sistema operacional. Com essas versões, aí sim, eu instalo os headers do kernel que eu preciso, compilo. Depois de compilado, olha lá, eu simplesmente, né, me torno root e carrego o módulo para a memória usando aquele scriptzinho. Veja que ele dá uma saída lá, ó, já mapeando basicamente os trechos da memória que ele vai atuar, e vejam que ele já adverte embaixo. Ele deixa bem claro, ó, não se esqueça de colocar um contador quando você for usar o DD. O DD todo mundo conhece, né? Aquela ferramenta para lá de tradicional, que vai fazer aquela cópia, deixa eu chamar assim, de baixo nível. Então, veja, na verdade eu usei o irmão mais velho dele lá no Kali, o DCFLDD, porque, veja, quando você está falando em forense, uma das coisas que você tem que pôr acima de tudo é a integridade de tudo que você fizer. Portanto, tudo que a gente faz, tira-se hashes. Inclusive dessas ferramentas, se eu estiver usando ela nativa da máquina. Porque depois se eu tenho uma máquina sob ameaça de ser invadida, se eu estou usando qualquer recurso dela, eu tenho de tirar o hash para depois comparar com o hash da versão original dela e ver se bate. Porque é muito comum não, é a função do rootkit, né, subverter ferramentas que nem o PS, que nem o netstat, para esconder justamente aqueles processos que ele usa. Né? Então a gente usa outras ferramentas para isso, para buscar esses processos. Então veja, o DCFLDD é uma ferramenta de cópia. O que ele faz? Como toda cópia, origem e destino. Vejam que a minha origem lá, ó, é o próprio módulo, /dev fman. O meu arquivo de saída, você pode colocar o nome que você quiser, lembrando que como o Linux não dá atenção para a extensão, assim, de uma maneira geral, eu coloco .ro, porque, veja, esse arquivo vai sair com o mesmo file system que a sua memória está formatada. Nenhum. Né? Nenhum.
a menos que já tenham inventado alguma memória aí, sei lá, que use Eraser FS. Lembra-se, a memória, ela pagina, ela não tem file system. Portanto, não é qualquer ferramenta que acessa ela, nem que lida com ela. Por isso que ela é chamada de RAW, dados brutos. Então, veja, tem duas cláusulas lá que são usadas. O primeiro é o BS, o Block Size. Foi por isso que lá no Free eu pedi que ele usasse megabyte. Porque aqui eu estou falando para ele, ó, copie em blocos de 1 mega em 1 mega. Vejam que lá na saída do Free também, ó, ele fala que ele tem, logo lá em cima no destaque, 3030. Olha lá. Então são 3030 bytes. Veja que eu usei isso logo abaixo, aqui ó, no contador, ali no count. 3030. Ele vai copiar exatamente o tamanho da memória. Uma das vantagens do DCFL-DD sobre o DD é, primeiro, o DD você não tem nenhum tipo de retorno. Então vamos dizer que você pegue aí um HD de, sei lá, 500 mega para tirar o dump dele. Ou você pega um servidor grande com 128 GB de RAM. Vai passar um tempão danado e depois dá erro, você não sabe. O DD não avisa. O DCFL-DD, ele vai contando, ele mostra a progressão do trabalho dele. Outra coisa que é bem importante, o DCFL-DD, ele tira os hashes on the fly. Então, ele certifica para você em tempo real aquilo lá. E veja que, né, pelas boas práticas, quando eu estou falando do dump da RAM, o dump do HD, qualquer imagem forense, ela tem que ter no mínimo 2 hashes, sendo um deles da família SHA. Eu pus o SHA-1 e o MD5. E depois aquela cláusula hashlog é simplesmente para você dar um nome a ele. Então veja, depois que eu fiz isso aí tudo, eu tenho um arquivo. Eu tenho um arquivo. E a gente volta naquilo lá. Você tem um arquivo que não tem file system, portanto é impossível de você montar ele em algum lugar. Você não tem como acessá-lo de uma forma direta. Então existe uma ferramenta nativa, uma ferramenta simples. Veja, eu não estou usando nada das ferramentas específicas por enquanto, que é o strings. E esse strings ele consegue varrer todos esses arquivos, mesmo em formato RAW, em busca de strings. Inclusive eu defino o tamanho que eu quero e tudo mais. Veja que depois que ao mesmo tempo que eu peço para ele varrer, eu peço para que ele gere um arquivo, né, que eu chamei de strings.txt com essa saída. E aí sim, veja, a partir daqueles arquivos paralelos que eu copiei logo depois do dump, quando eu peguei o netstat, o list open file, né? Eu começo a ver neles os sockets que me interessam. Geralmente, a primeira coisa que a gente procura é alguma conexão remota em alguma porta assim que você nunca usou. A primeira coisa que a gente procura são conexões originadas pelo host. Por que meu host vai originar uma conexão para fora em uma porta que não é padrão? Né? Pode ser um bot, pode ser qualquer coisa assim. Então veja, com base naquelas coisas que foram feitas, ó, a primeira coisa que nós achamos ali ó, é o hash da senha do usuário. Olha lá, o hash da senha dele está ali. Outra coisa que achamos bastante interessante, olha lá todo o histórico, todo não, porque era enorme. Uma parte do histórico dos comandos que foram emitidos pelo usuário ali. Então, é só questão... Dá um trabalhão danado fazer isso às vezes. O que você acha, você acha. É questão de ter paciência. Isso aí é trabalho para relojoeiro, não para pedreiro. Né? Isso aí é... Então, mas veja, é só questão de você saber o que procurar. Inclusive, se alguém trabalha, já ouviu, né, já conversou com o pessoal de crimes digitais, as bases que eles usam para as pesquisas, eles guardam aquilo a 7 chaves. Porque, por exemplo, o pessoal que trabalha, eu vou usar o termo pedofilia, embora a pedofilia seja doença e não crime. O crime é a pornografia infanto-juvenil. Eles têm uma base de palavras específicas para aquilo. O pessoal do tráfego, né, os vendedores de farinha, tem uma base de palavras específica. Eles guardam isso a 7 chaves, porque se isso vazar, eles vão mudar imediatamente a forma como eles comunicam e já começam a complicar. Então veja, o registro de acesso do SSH. Tá? Na verdade, isso daqui foi uma máquina colocada na borda especificamente para servir de boi de piranha mesmo.
não tinha honeypot, ela foi por força bruta isso aqui, é que foi usada uma senha muito forte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas assim, é latente, você vê acontecendo, foi proposital mesmo. Veja embaixo, normalmente o que você tem quando um bot te ataca? A alteração do DNS. Né? O teu DNS passa a ser apontado para o teu bot master. Então aqui, ó, eu estava procurando lá o DNS, esse aqui, ele não chegou a subverter o DNS, ainda estava apontando para o Google. Mas veja, o problema é esse, eu só estou querendo te mostrar isso aí. Veja, no seu sistema operacional, desde que você tenha certeza que aquela ferramenta não foi subvertida, geralmente você consegue achar 80% do que você precisa. Tá? E veja, na hora de uma demanda, para resposta a incidentes, a maioria das vezes isso é suficiente. Né? Agora, quando eu tenho que levantar responsabilidades, aí a conversa é outra. E é aí que entram as ferramentas. O Volatility é um framework desenvolvido basicamente pelo Google, depois teve bastante gente ajudando, e é um dos mais usados até agora, porque ele é multiplataforma, ele serve para Linux, ele serve para Windows. Apesar de, infelizmente, vocês verem lá no destaque em vermelho, né? Depois você entra na página, porque nem daqui eu estou conseguindo ver. Vocês vão ver que o projeto foi descontinuado. O projeto foi descontinuado, mas ainda não apareceu coisa muito melhor com ele, que ele livre. Livre. Tá? E outra, para análise de RAM. O mercado foca muito em análise de mídias, usou análises post-mortem. Tem o InCase aí, que é um cara assim que você compra um apartamento no Guarujá ou InCase, você vê qual que te interessa mais. Né? Então, veja, e o irmão do Volatility, o Volatility, ele é a ferramenta que faz a análise. Né? Então, veja, ele ainda tem aqui para download. E é muito legal isso aí. Tá? Mas é o que eu falei para vocês. Os tutos de como usar, eles estão todos na internet, vocês não precisam de mim. Mas vejam a diferença. Ó. Enquanto eu tive que pegar os meus arquivos e ficar garimpando tudo na mão lá, óbvio, o Volatility é um script em Python. Um senhor script em Python, mas é um script. Né? O nosso lá é um script feito em Shell script, mas funciona perfeitamente. Ele já são 4 anos que a gente está aperfeiçoando e não chegamos nem perto de onde a gente quer. Então, se alguém for tentar, né, quiser conhecer, vai pelo Volatility, que você veja, ele já sai tudo bonitinho, organizadinho. Tá? Veja, de uma maneira geral, o que eu queria simplesmente passar para vocês é justamente isso. Tá? A ferramenta é muito legal, é ótima, maravilhosa, só que se derem na mão da gente um bisturi, dificilmente a gente vai fazer o que o Pitangui faz. Portanto, a ferramenta não faz o perito. Portanto, se você não seguir o rito, mesmo que você chegue a algum lugar, ele vai ser contestável. Né? Esse é que é o grande problema. Quando você fala em forense, você tem que seguir todo o rito deles, e isso basicamente cai em cima, assim, por exemplo, do inciso 10 do artigo 5º, que ele reza sobre privacidade. Tá? É mais voltado à mídia morta, mas, veja, privacidade é privacidade. Então, veja, a parte de forense é um negócio que, assim, apesar do pessoal gostar mais de mídia morta, você veja que a RAM, ela te dá, se você souber usar, até a taxonomia do ataque. Você começa a ver como o cara pensa, o que ele faz, por onde ele abre as portas, por onde ele fecha as portas. Então, te dá muito mais elementos para você trabalhar. Mas veja, o que interessa é que o foco da RAM é um e o foco da mídia morta é outro. Portanto, as ferramentas também mudam. Tá? Se tiver alguma coisinha a mais aí. Tranquilo? Muito bem. Muito bom. Comentários? Questões? Danton. Boas. Bom, há muitas máquinas e sistemas operacionais, quando você põe ela para hibernar, ela salva a memória em HD. Quer dizer, aí você transforma. Nesse caso, dá para dizer que a gente pode transformar o seu problema num problema de mídia morta? Sim, agora, especialmente o Windows, ele tem um arquivo específico do Hibernate, né? Isso. Ele tem um arquivo específico. Veja, a gente consegue, mesmo que você desligar, você consegue pegar alguma coisa. Depende muito, porque veja, quando que ele usa o Hibernate? Somente nessa condição especial. Portanto, se você já tiver com o ambiente preparado para analisar ele neste momento,
o seu resultado vai ser melhor, que, por exemplo, é o que acontece com a própria memória virtual, né? O pagefile.sys. Ele só vai ser usado, basicamente, quando a RAM estiver chegando no limite dela e eu preciso baixar, então, para o disco aqueles comandos. Então, sendo na hora certa, ele funciona bem. A outra coisa que também seria parecido é em máquinas virtuais usar o hypervisor para salvar a memória numa mídia não volátil, né? No ambiente virtualizado, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. O pessoal ainda tem um pouco de receio, mas no virtualizado é tudo mais fácil. É questão de saber configurar realmente. A gente pega tudo, não tem jeito. Obrigado. Nada. A gente tem uma pergunta remota do Ednilson. Se você poderia citar algum caso conhecido em que foram utilizadas estas ferramentas? De uma maneira geral, assim, a análise de RAM, assim, é que a maioria deles não permite, eles, assim, os nossos a gente não pode comentar, mas assim, tudo que envolver o acompanhamento em tempo real vai usar. O laboratório da USP, por exemplo, ele tem grandes projetos e todos eles usam volatility. Eu não posso, assim, é que não é permitido a gente justamente falar, porque senão o pessoal foge do monitoramento. Tá? Mas pode ter certeza que eles usam, sim. Outra pergunta é do Lucas Paulo. Ele manda comenta que foi uma ótima palestra e ele pergunta de sugestões de leituras. Eu sugiro para ele o seguinte, que nem nós falamos, no Google tem tudo. Vá buscar a essência. O Dan Farmer, ele tem um livro chamado Perícia Forense Computacional, que é um livro até ultrapassado, mas veja, conceito é conceito. Conceito não cai em obsolescência. Quem cai é ferramenta. Pode ver isso aí. Esse livro do Dan Farmer é muito bom mesmo, apesar que é meio antigo, mas é realmente muito bom. Muito bem, mais algum comentário? Não? Então vamos agradecer ao Osmani pela presença, Osmani, pela apresentação. Obrigado. Obrigado.